Boa noite para todos vocês. Sejam todos bem-vindos à nossa sala de oração dessa sexta-feira, ao nosso culto de quebra de maldição, de libertação. Nós vamos agora entrar em oração, nós vamos falar com Deus. Se você puder, prepare na tua casa um pouco de azeite. Quem tem o azeite, prepara o azeite. Se não tiver o azeite, prepara o óleo, que eu vou consagrar o óleo e eu vou fazer a unção da Santíssima Trindade. Eu vou ungir a tua cabeça, eu vou ungir as tuas mãos nessa noite e os teus pés, e pedir a Deus para tocar em todas as áreas da sua vida. E aonde tem espíritos malignos trabalhando, atuando, se levantando, eles vão sair, eles vão bater em retirada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar agora, vamos falar com Deus. Você vai fazer da tua casa o teu lugar de oração. Você vai fazer da tua casa o teu santuário. Eu vou orar. E você aí vai fazer a sua oração. Vai falar com Deus também. Vai usar a sua fé. Jesus disse que tudo aquilo que você pedir na oração, crendo, com fé, você vai alcançar. Com fé você vai receber. Amém? Se você puder, aí onde você está, feche os seus olhos. Vamos orar agora. Vamos falar com Deus. Porque na presença de Deus, é buscando a Deus que nós vencemos todas as lutas. É buscando a Deus, é invocando a esse Deus que você vai vencer todas as suas batalhas. Amém? Vamos orar agora. Vamos falar com Deus. Poderoso Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós nos colocamos agora na presença do Senhor em oração. E fazemos, meu Pai, com toda a nossa fé, com toda a certeza do nosso coração, na tua palavra, na tua promessa, meu Pai. A tua palavra que diz, Senhor, que aonde estiver duas ou três pessoas reunidas no teu nome, o Senhor estaria no meio delas. O Senhor estaria presente, meu Pai. E nessa noite de sexta-feira, meu Deus, nós nos reunimos aqui nessa sala de oração, nessa live, nesse culto online. Nós nos reunimos no teu nome, Jesus. E eu tenho a certeza, meu Pai, que o Senhor está conosco. Eu tenho a certeza, meu Deus, da tua presença no nosso meio. Por isso agora, meu Deus, eu peço ao Senhor, comece a passear no meio do teu povo, Pai. Comece a tocar, meu Deus, com teu poder, na vida, meu Pai, dessa serva do Senhor. Comece a tocar com teu poder, meu Deus, na vida desse servo do Senhor, desse homem, dessa mulher, dessa pessoa, Pai, que vem para a oração nessa noite, meu Deus. Ela não vem aqui para buscar passatempo. Ela não vem aqui buscando entretenimento, Senhor. Não, Pai. Mas ela busca a tua ajuda. Ela busca a tua bênção. Ela busca, meu Deus, o socorro do Senhor. Porque ela precisa, meu Pai. Ela precisa da mão do Senhor, do poder do Senhor, de libertação espiritual. Por isso eu peço, meu Deus, toca desde já na causa desta pessoa. Como o Senhor tocou naquela figueira, e o Senhor, Pai, não tocou nas folhas. O Senhor tocou na raiz daquela figueira, e por isso, meu Deus, ela secou totalmente. Ela secou completamente. Oh, meu Deus, eu peço ao Senhor pela minha fé, Pai. Toca agora na raiz do problema dessa pessoa.
Toca na raiz do sofrimento, meu Pai. Essa pessoa que vem sofrendo, meu Deus, por conta de espíritos de enfermidade, doenças, enfermidades, meu Deus, que ela vem tratando, vem gastando e não resolve. Toca com teu poder, meu Pai. Oh, meu Deus, toca na família, eu te suplico, Pai. Toca, meu Deus, no casamento que precisa de restauração. Toca, meu Deus, na vida do familiar que precisa de libertação. Meu Deus, toca na vida dessa pessoa que está precisando de libertação espiritual. Essa pessoa, meu Pai, que tem sido vítima de muito olho grande, de muita inveja, de palavras de maldição, de bruxaria, de feitiçaria. Oh Deus, toca na vida dela, toca na casa dela, Pai, e faz cair por terra nessa noite todo ataque espiritual, toda amarra, todo bloqueio, toda trava. Meu Deus, faz cair por terra, meu Pai. E abençoa, meu Deus. Abençoe a vida dela, abençoe a vida dele, Pai. Que esses momentos, Senhor, que nós iremos passar aqui orando, ouvindo a palavra, te buscando, meu Pai. Que o Senhor venha estar trabalhando no nosso favor. Que o Senhor venha fazer aquilo que nós não podemos fazer, Pai. Que o Senhor venha resolver aquilo que nós não podemos resolver. Que o Senhor venha abrir a porta que está fechada, o caminho que está fechado. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai. É isso que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. E nas mãos do Senhor, Pai, eu entrego esta sala de oração desta sexta-feira. Nas mãos do Senhor, eu entrego a vida das pessoas que já estão aqui, meu Pai. Aqui na videoconferência, estão pelo YouTube, eu entrego nas mãos do Senhor. Pai, traz aquelas pessoas, Deus, que ainda não puderam entrar, não puderam conectar, meu Pai. Se tem alguma enfrentando alguma dificuldade, envie os anjos, Pai, para ajudar, para auxiliar, para socorrer. Pai, eu peço ao Senhor, meu Deus, faz a transmissão dessa noite chegar, meu Deus, para as pessoas que estão sofrendo, que estão desesperadas, meu Pai. Oh, meu Deus, toma direção. Que tudo que for feito nessa noite, Pai, seja para que o Teu nome seja glorificado. Usa a minha vida, Senhor. Usa a minha voz, usa a minha fé. Que eu seja bênção na vida do Teu povo nessa noite. Que eu seja, meu Pai, a boca do Senhor na vida do Teu povo nessa noite. É isso que eu te peço, Pai. E na certeza da bênção, na certeza da vitória, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louve a Deus agora, de todo o coração. De todo o coração. Meu Deus. Meu Deus, ouve a minha oração. São tantos os que querem o meu mal, e desejam ver o meu fim. Desejam ver o meu fim. Mas eu clamo com toda a minha fé. Com toda a minha fé. Vem ouvir a minha oração. Vem ouvir a minha oração. Abre teu coração e clama agora, Rei dos Reis. Rei dos Reis. Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Eu clamo. Vem me ajudar, Senhor. Vem me ajudar. Meu Deus. Meu Deus. Estou aqui. Estou aqui. Preciso tanto de ti.
preciso tanto de ti. Ouve a nossa oração, Pai. Rei dos Atende o nosso clamor nessa noite. Senhor, meu Deus. Atende o nosso grito de eu socorro, Pai. clamo. Atende o grito de Vem socorro do teu me povo. ajudar, Manda ajuda, meu manda socorro, Pai. Deus. Estou aqui, Preciso tanto de ti. Faça desse louvor uma oração de todo o teu coração. Clamo a ti. clamo a ti De todo o coração. de todo o coração. Meu Deus, Meu Deus, ouve a minha oração. ouve a minha oração. São tantos São tantos os que querem o meu mal o meu mal e desejam ver o meu e fim. desejam ver o meu fim. Mas eu clamo Com toda a minha fé. Vem ouvir a minha oração. Rei dos reis, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu clamo. Vem me Vem ajudar. me ajudar, Meu Deus. meu Deus. Estou aqui. Estou aqui. Preciso tanto de ti. Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu clamo. Vem me ajudar. Vem me ajudar, Meu Deus. meu Deus. Estou aqui. Estou aqui. Preciso tanto de ti. Preciso tanto de ti. Estou aqui. Preciso tanto de ti. Preciso tanto de ti. Olhe assim comigo, meu Deus. Em o nome de Jesus Cristo, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego todos os meus problemas nas tuas mãos. Olha assim comigo, meu Pai. Vem me abençoar nessa noite. Vem trabalhar na minha vida, Senhor. Faz o que eu não posso fazer. Resolve, Senhor, o que eu não posso resolver. Controla o que eu não posso controlar. É o que eu te peço. E desde já eu te agradeço. Na certeza da minha bênção. Na certeza da minha vitória, da minha libertação. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Graças a Deus, louvado, glorificado, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mais uma vez, gente, boa noite. Boa noite para todos vocês. Que Deus te abençoe de maneira muito grande, muito poderosa nessa noite. Que o poder de Deus possa visitar a tua casa, a tua família, os teus caminhos, para te abençoar, para te dar vitória. Amém? Seja bem-vindo à nossa sala de oração dessa sexta-feira de libertação. Boa noite para você que entrou aqui comigo na vídeo. Boa noite para você que está pelo YouTube. Eu vou entregar para você uma palavra de Deus, uma palavra de fé.
E depois eu quero orar forte pela tua libertação espiritual, pela libertação da tua família, pela libertação espiritual do teu trabalho, para que todas as travas, todas as amarras espirituais, todo o ataque do inimigo caia por terra no nome de Jesus. Amém? Fica até o final do culto. Não deixa nada te atrapalhar. Procura ouvir a palavra, orar junto comigo. Eu digo que se você participar com toda a sua fé, você sai levando a sua bênção nessa noite. Você sai levando a bênção para a tua casa. Amém? Glória a Deus. Se você tem uma Bíblia aí na tua casa, abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Se você não tem uma Bíblia, eu vou compartilhar a minha com você, para que você possa ouvir a palavra de Deus. Escuta o que eu vou falar para você. A sua libertação, a sua bênção, a mudança da sua vida vai vir pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Oração sem palavra é grito vazio. E a Bíblia diz que grito vazio, Deus ele não ouve, nem atenta para ele o Todo-Poderoso. Amém? Então, procura prestar atenção na palavra. É apenas um versículo. Jesus disse assim, ó, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A libertação espiritual, a libertação, a quebra da bruxaria, quebra da feitiçaria, a quebra do olho grande, da inveja, a quebra do ataque espiritual, ela só é possível através do poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu estava me preparando para o culto agora e meditando no tema dessa noite, libertação. O problema espiritual, seja ele causado por trabalhos de bruxaria, de feitiçaria, seja ele por conta de palavras de maldição. Tem muitas pessoas que elas estão amarradas espiritualmente, elas estão bloqueadas espiritualmente. E quando uma pessoa ela está amarrada espiritualmente, ela não consegue avançar na vida dela. Você já deve ter ouvido aquela expressão que quando uma pessoa ela não está conseguindo resolver uma determinada situação, ela fala assim, Jaqueline, eu tô de pés e mãos atados. Já ouviu essa expressão? Tô de pé e mão atado, fulano. A pessoa está dizendo assim, eu não posso resolver. Quando a pessoa ela está debaixo de um ataque espiritual, ela fica exatamente assim, amarrada. Só que diferente da amarra física, que você vê a corda na mão, nos pés,
A amarra espiritual você não consegue ver, mas você vê a consequência. E qual é a consequência da amarra espiritual? É a pessoa fazer um esforço tremendo e ir para trás. Ela faz um esforço tremendo e, lógico, ninguém quer ir para trás. Você quer ir para onde? Você quer ir para frente. Você quer ir para frente na tua saúde. Você quer ir para frente no teu casamento. Você quer ir para frente no convívio familiar, nas finanças, no emocional. Você quer evoluir. Mas quando a pessoa ela tá travada, ela tá amarrada, ela tá debaixo de um ataque espiritual, ela não consegue ir para frente. Seja por conta de bruxaria, seja por conta de inveja. Eu já falei aqui para você que a pessoa invejosa, ela não quer o que você tem. Ela não pode ter o que você tem. Então ela quer que você venha perder o que você tem. Você tem saúde, ela não tem. Então a tua saúde incomoda ela, ela quer que você fique doente. Você tem um casamento, você tem uma família. O teu casamento incomoda o invejoso. O teu filho obediente, a tua filha obediente incomoda a invejosa. Então ela quer que o teu casamento acabe. Ela quer que o teu filho vá para o crime, vá para drogas, venha se perder. Ela quer a sua filha indo para uma vida errada. O invejoso, ele não pode ter o que você tem. Você quer ver uma coisa? Às vezes a pessoa diz assim, bispo, mas eu não tenho nada. O invejoso se incomoda com o teu sorriso. Você sabia disso? E por trás, ou na vida do invejoso, tem legião de demônios. Na vida do invejoso tem legião de demônios. E os demônios que estão na vida do invejoso, quando encontra alguém que não tem a cobertura espiritual do alto, então aquele mal começa a atingir a vida da pessoa. E do nada, começa a dar errado. Ou seja, por conta da inveja veio a amarra espiritual. Aí aquela pessoa cai enferma e não levanta mais. O casamento acaba sem explicação. A pessoa começa a ter problema emocional. Você sabe que o inimigo hoje tem trabalhado muito atacando o emocional. O emocional. Por isso, nessa noite, eu quero orar forte, eu vou orar em nome de Jesus, para que Deus venha tocar em todas as áreas da tua vida. Principalmente aonde tem ataque invisível agindo. Que você não detectou, mas ele está ali escondido. Está ali escondido. Está ali querendo acabar com você. Eu vou orar em nome de Jesus para que esse mal caia por terra. Jesus disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente você vai estar livre. Ou seja, a amarra espiritual, o ataque espiritual, o levante do inimigo, ele cai, ele é vencido pelo poder de Deus. Mas outra coisa importante, para que o poder de Deus venha na minha vida e essa corrente do mal seja quebrada, para que o poder de Deus toque na minha vida e essas amarras caiam, essas correntes espirituais caiam, eu preciso confiar na palavra de Deus. Eu já falei aqui e vou sempre repetir, para que fique bem claro. Deus não vai tocar na tua vida porque você está precisando. Porque se fosse assim,
Ah, não, Deus vai tocar porque eu estou precisando. Não tinha ninguém precisando. Mas o que a gente mais vê é gente sofrendo. Deus não vai tocar na tua vida porque você está precisando. Ah, eu estou precisando de uma bênção, eu estou precisando de um milagre. Então creia na palavra. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Amém? Nós vamos orar em nome de Jesus. Eu vou orar com toda a minha fé. E eu creio que no momento que eu estiver orando, aqueles que creem vão ser visitados pelo poder de Deus. Você pode estar aí no Japão, do outro lado do mundo. O poder de Deus vai tocar na tua vida. O nosso Deus é onipotente, ele pode tudo, 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 todas as coisas. O nosso Deus é onisciente, ele sabe de tudo, ele sabe de todas as coisas. O nosso Deus, vó, é onipresente. Ele está comigo aqui, ele está com a senhora aí. Esse é o nosso Deus. Eu vou fazer a oração. E se você crer, o poder de Deus vai tocar na raiz. Porque para você matar a árvore, não adianta cortar a folha, adianta? Você tem que matar onde? Na raiz. Eu vou orar e você vai orar comigo. E vai pedir, meu pai, aonde o mal está escondido, toca na raiz. Você que está aqui nessa noite e está sofrendo por conta de espírito de enfermidades. Hoje eu estava respondendo um pedido de oração e uma irmã disse assim, bispo, eu fui visitar uma amiga e ela está há muitos anos com dor de cabeça constante. E ela toma remédio, ela já fez tratamento e não resolve. Eu falei para ela, é espiritual. Porque problema espiritual não resolve com remédio. Problema espiritual você resolve com Cristo, com o poder de Deus. Para a gente terminar, depois você veja na tua Bíblia, lá em Lucas 13, 10, depois você leia. Lucas 13, 10, que fala da mulher que tinha espírito de enfermidade. 18 anos. A Bíblia diz que ela andava encurvada e ela não conseguia endireitar-se. Ou seja, ela tentava, mas era espiritual. Tem gente que está sofrendo com espírito de enfermidade. Libertação é com Jesus. Tem gente que está sofrendo por espírito de separação. Libertação é com Cristo. Espírito de insônia, espírito de pesadelo. A libertação é com Jesus. Espírito de confusão dentro de casa. O mal não está na tua vida, mas o mal está no teu filho, está na tua filha. Você vai vencer esse mal pelo poder de Deus, pela mão de Deus. Tem gente que está sofrendo por espírito de amarração. Vida toda amarrada. Tudo amarrado. Só... Sabe aquela expressão que diz assim, fulano trabalha feito um condenado. E fulano não consegue nada. Espírito de amarração. A Bíblia diz que essa mulher andava há 18 anos torta e não conseguia desentortar. Não conseguia endireitar. A Bíblia diz que Jesus tocou nela. O poder de Deus tocou nela. E quando Jesus tocou nela, o espírito maligno, o demônio da enfermidade foi para o inferno. E a Bíblia diz que na mesma hora ela se endireitou. O que ela não conseguia fazer, ela fez. Na mesma hora ela se endireitou e glorificava a Deus. Eu vou fazer a oração agora e se você crer, o poder de Deus vai tocar na tua vida. Amém? Jaqueline, depois que eu fui ver o teu testemunho de quarta-feira, da sua cura, depois que eu fui olhar aqui o testemunho, grava o áudio, manda o testemunho depois, Jaqueline. Tá bom?
Tô vendo você aqui, me lembrei aqui agora. Você estava com problema no joelho, uma coisa assim, não era? E foi curada na quarta-feira. Teve outras pessoas que mandaram, escreveram um testemunho, mas às vezes eu estou tão focado aqui na palavra e eu não fico lendo aqui os comentários. Grava o áudio, manda o teu testemunho. Amém? Glória a Deus. Quem tem o óleo, quem tem o azeite, pega aí, deixa eu consagrar. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, abençoa o azeite que o teu povo levanta agora para a oração. Abençoa, meu Pai, o óleo que o teu povo apresenta na oração. O Senhor disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. A libertação é só no Senhor Jesus. Então, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Deus, consagra esse óleo, esse azeite. Meu Pai, que não seja mais um simples óleo, que não seja mais um simples azeite, mas que seja fogo. Fogo do Espírito Santo, fogo do Senhor, fogo do teu poder, fogo do teu Espírito, meu Pai, para queimar, para desfazer, para quebrar toda amarra, toda bruxaria, todo olho grande, toda inveja, para libertação do teu povo, meu Pai. Eu peço em nome de Jesus e quem crê diga amém. Amém? Eu vou ungir agora em nome de Jesus o alto da tua cabeça. Quando eu ungir a tua cabeça, quando eu ungir as tuas mãos, quando eu ungir os teus pés, o fogo de Deus vai tocar em todas as áreas da tua vida. Se tem dor, se tem doença, se tem depressão, se tem amargura, se tem inveja, aonde o mal tiver, ele vai sair em o nome de Jesus Cristo. Você crê? Então deixa eu ungir o alto da tua cabeça pela minha fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe unção de libertação no alto da tua cabeça e de quebra de maldição. Se você tem o óleo, tem o azeite, em nome de Jesus, unge a tua cabeça. A mão de Deus toca a coroa da tua cabeça no nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu unjo as mãos desta pessoa com unção de libertação e de quebra de maldição. Coloca o óleo, coloca o azeite nas tuas mãos, faz assim, ó. Passa as mãos uma na outra, recebe unção de libertação e de quebra de maldição nas tuas mãos. Pela fé, eu unjo os seus pés com unção de libertação e quebra de maldição. Unge aí o teu pé direito. Em nome de Jesus. Unge aí, vó, com fé, em nome de Jesus. Unge o esquerdo agora. Quem tem foto da família, quem tem peça de roupa, unge aí também. Quando você ungir essa foto, em nome de Jesus, o poder de Deus vai tocar no marido, onde ele estiver. Ele pode estar lá no bar agora. A mão de Deus vai tocar nele agora. Unge a foto aí. Quem tem a peça de roupa, unge a peça de roupa. Essa roupa vai ser abençoada, consagrada. E quando aquela pessoa usar essa roupa, essa camisa, essa bermuda, essa meia, enfim, vai sair virtude dessa peça de roupa e vai entrar na vida dela, na vida dele, para abençoar no nome de Jesus. Amém? Unge aí quem tem peça de roupa, quem tem foto, porque nós vamos agora orar. Eu vou orar forte em nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre peço na sexta-feira, fica sentada, fica sentado na hora da oração. Por que eu peço isso? Porque eu vou fazer uma oração de libertação, de quebra de maldição. E pode acontecer que na hora da oração, você sinta o teu corpo pesado, você sinta tonteira, você sinta arrepio, você sinta ânsia de vômito. De antemão, eu já declaro em nome de Jesus, o mal vai sair da tua vida, se ele estiver no teu corpo, ele vai sair do teu corpo sem manifestar. Ele vai para o inferno, ele vai sair da tua casa, ele vai sair da tua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se você puder, aí onde você está, feche os olhos, eu vou fazer a oração forte pela tua vida. Eu vou orar, e você vai pedir para a mão de Deus, para o poder de Deus tocar
tocar na tua vida, tocar na tua casa, tocar nos teus caminhos, quebrar todo mal. Em nome de Jesus, meu Deus, meu Rei, eu estendo agora a minha mão e pela minha fé, Senhor, eu estendo a minha mão para a vida desta serva, para a vida deste servo do Senhor que ora comigo. Eu estendo a minha mão, meu Deus, para a vida dessa mulher, desse homem, dessa criança, desse jovem. E eu peço, Pai, como homem de Deus, como servo do Senhor, meu Pai, que da minha mão comece a sair o teu poder agora, Deus. Que da minha mão comece a sair fogo do Espírito Santo agora, Pai. E comece a tocar na vida dessa pessoa, Deus, do alto da cabeça até os pés. Começa a tocar, meu Deus, em forma de fogo, do alto da cabeça até os pés, meu Pai. Toca nos pensamentos. Toca no emocional desta pessoa, Deus. Toca no sangue, na carne, na pele, nos ossos, nos órgãos. E aonde tem bruxaria, aonde tem feitiçaria, aonde tem ataque espiritual, aonde tem olho grande, aonde tem inveja, aonde tem o mal atuando, comece a sair daí agora. Comece a sair do corpo dela agora, espírito maligno. Comece a sair dos pensamentos dele agora. Comece a sair do emocional agora. Você que está no corpo dessa pessoa, você que está na vida dela, você que foi mandado, você que foi pago. Numa sexta-feira, fizeram um trabalho lá na encruzilhada, lá no cemitério, lá na mata, lá na beira do rio, lá na beira da praia, lá no Roncó, lá na Camarinha. Numa sexta-feira foi feito um trabalho com galinha preta, com cachaça, com velas, com fitas. Foi feito um trabalho com animais sacrificados e foi colocado o nome dessa mulher, o nome desse homem. Foi colocado um fio de cabelo, foi colocado uma peça de roupa e você entrou na vida dela, você entrou na vida dele e tá virando tudo, tá atrapalhando tudo, tá travando tudo, tá tudo dando errado. Essa pessoa sente que tem mal na vida dela. Se dá conta que não é normal, não é normal esse problema dessa enfermidade, não é normal esses pensamentos negativos, essa dor de cabeça, essa insônia, esses pesadelos constantes, esse pensamento suicida. É você, Satanás, é você que está no corpo dessa pessoa. Eu te mando, eu te ordeno, bata em retirada, sai daí agora, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, meu Rei. Entra, Senhor, com o teu poder agora. Eu fiz a unção na cabeça, nas mãos, nos pés dela. Meu Pai, entra, Senhor, entra com teu poder, meu Deus. Entra com teu poder agora em forma de fogo. Entra com teu poder em forma de fogo, no sangue, na carne, na pele, nos ossos, nos órgãos, meu Pai. E vai queimando todo mal, vai quebrando todo o trabalho, vai quebrando toda a maldição, vai quebrando todo o levante do inimigo, desfazendo, meu Pai, todo o trabalho, vai arrancando, meu Pai, o espírito do olho grande, o espírito da inveja, todo mal no corpo dessa pessoa, vai sendo arrancado da cabeça aos pés agora. Solta o corpo dela, espírito de doença, espírito de enfermidade que está nesse corpo, eu te mando, sai agora. Espírito maligno de desespero, espírito maligno de ansiedade, de depressão, espírito maligno de medo, de pânico,
solta o corpo dela. Meu Deus, entra, Senhor. Entra agora com teu poder aí nessa casa, Pai. Entra com fogo nos 4 cantos dessa casa, e aonde o mal está escondido, aonde o mal está atuando, aonde o mal está alojado, ele vai saindo agora, ele vai saindo agora. Meu Deus, vai quebrando o trabalho que foi jogado aí no portão, o trabalho que foi enterrado aí no quintal, que foi jogado nesse telhado, o mal que foi lançado, meu Deus, para separar esse casal, o mal que foi lançado, meu Deus, na vida da filha, na vida do filho, para levar para o alcoolismo, para levar para a criminalidade, para o vício da droga, para o vício do jogo. Meu Deus, quebra todo o mal agora. Meu Deus, entra com teu poder, Pai, nos caminhos desta pessoa. Pai, toca aí no caminho dela, na vida profissional dele, toca no trabalho, meu Deus, toca no comércio, toca nas vendas, na vida financeira, e aonde o mal, meu Deus, está trabalhando, aonde o mal está atuando, meu Deus, vai queimando, 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 vai soltando a casa, vai soltando o trabalho, vai soltando os caminhos, vai soltando a vida desta pessoa. Saia todo mal agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante as mãos para Deus, levante as mãos para os céus, e com toda a fé, ore assim comigo. Meu Deus, em o nome de Jesus, consagra as minhas mãos 7 vezes mais. Consagra as minhas mãos com o teu poder, com a tua unção, com o fogo do Espírito Santo, e me liberta, Pai. Liberta a minha família. Abre os meus caminhos. Em nome de Jesus, fica com as mãos levantadas, deixa eu orar. Pai, abençoa essas mãos, Senhor. Consagra essas mãos, Pai. Quando essa pessoa colocar as mãos no alto da cabeça, Senhor, que desça fogo do céu. Que desça fogo do céu, Pai, para libertar, para curar, para arrancar todo o mal. Em nome de Jesus. As tuas mãos estão abençoadas. Coloca as mãos em cima da cabeça, na coroa da tua cabeça. Não diga nada. Só pense em Deus agora. Só pense em Deus agora. O poder de Deus entra agora no teu corpo. O poder de Deus entra no teu emocional agora. O poder de Deus toca aí na tua casa agora. Toca nos teus caminhos agora. Satanás, a tua força é quebrada. A tua força é quebrada. Solta a vida dessa pessoa agora. Solta agora, vai embora agora, levando essa doença, levando essa dor, levando esse desespero, levando essa macumba, levando essa inveja, levando esse olho grande. Solta agora o filho, solta a filha, solta o marido, solta a esposa, solta o trabalho, solta as finanças, solta os projetos. Arruma a sua bagagem agora. Você vai sair do corpo, vai sair da vida dessa pessoa pela minha fé. Pela minha fé, tu vai embora agora, em nome de Jesus. Diga com fé, gente, em nome de Jesus, todo mal vai sair agora do meu corpo, da minha casa, da minha vida, dos meus caminhos. Diga comigo, igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Tira as mãos da tua cabeça com toda a fé e diga: saia. Joga fora essa dor, essa doença, essa depressão, esse peso, essa opressão. Sai. Joga fora agora, arranca pela fé todo o mal do teu casamento, da tua casa, do teu filho, da tua filha. Sai. Do mal do teu trabalho, dos teus caminhos, da tua vida financeira. Sai. Do teu emocional, dos teus pensamentos. Sai. Sai.
Em nome de Jesus. Respira profundo agora. Diga: não volte nunca mais. Eu estou declarando, fala, gente, eu estou declarando, não volte nunca mais. Em nome do Senhor Jesus. Receba libertação agora. Seja livre de todas as amarras agora. Todo bloqueio, toda trava, tudo que estava te atrapalhando, tudo que estava te amarrando, tudo que estava no teu trabalho, aí dentro da tua casa, na tua mente, foi embora. Saiu em nome de Jesus. Seja livre. Seja liberta. Seja liberto. As cadeias do mal caem de espera. As amarras do inimigo caem por terra agora. Seja abençoada. Seja abençoado agora. Seja livre de todas as enfermidades no teu corpo. Seja livre de todas as dores, todo peso, toda angústia, toda amargura, tudo que estava te apertando, te sufocando, te desesperando, foi para o inferno em nome de Jesus. Seja abençoada. Seja abençoado agora. Recebe saúde no teu corpo. Recebe paz no teu coração. Paz no teu coração. Recebe um alívio na tua alma. Aquele peso que estava no teu corpo foi embora. Recebe bênção aí para dentro da tua casa. Aquele mal que estava perturbando aí foi para o inferno. Foi repreendido e correu para o lugar dele, para o inferno. Recebe a bênção para a tua casa. Paz dentro da tua casa. Paz dentro da tua casa. União. Todo mundo lutando pelo mesmo objetivo. Recebe a bênção para a tua casa. Recebe a bênção para o teu trabalho. Estava dando errado. Eu digo em nome de Jesus, vai dar certo. Teu trabalho vai andar para frente. O teu comércio vai se levantar, vai prosperar. Recebe a tua bênção nessa noite. Meu Deus e meu Pai, para abençoar, o Senhor me levantou. Para abençoar, o Senhor me ordenou, Pai. Por isso eu estendo agora a minha mão na vida dessa pessoa da fé que crê, meu Pai. E eu profetizo sobre a vida dela, Deus. Seja curada em nome de Jesus, no teu corpo e na tua alma. Seja livre, seja liberto no teu corpo e na tua alma. Recebe libertação para a tua casa, para o teu trabalho. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus e digo, vai dar certo. Esse demônio que estava trabalhando na tua mente, no teu coração, dizendo que não, ele foi amarrado, ele foi repreendido, vai dar certo. Eu profetizo a bênção sobre a tua vida. Se você crê, recebe.
Se você crê, recebe a tua bênção nessa noite. Aleluia. Louvado, glorificado, magnificado seja o teu nome, Pai. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus. Eu agradeço ao Senhor, meu Pai, porque pela minha fé, o Senhor visitou e abençoou o teu povo. Por isso eu te louvo, por isso eu te exalto, por isso eu bendigo o teu santo nome, Pai. Eu já não peço, eu já agradeço, Pai, porque pelos olhos da fé eu vejo, meu Pai, os enfermos curados, os cativos de espírito libertos. Eu vejo pelos olhos da fé a luz do Senhor brilhando aí dentro da sua casa, meu Pai. Eu vejo pela fé, meu Deus, essa pessoa trabalhando com alegria, com satisfação, com felicidade, porque o trabalho dela, meu Pai, começa a dar certo a partir de hoje. Obrigado, Pai. Se você crê, agradece a Deus. Se você crê, louva a Ele aí na tua casa. Aleluia. Aleluia. Nós te louvamos, meu Pai. Nós te glorificamos. Nós bendizemos o teu santo nome. Aleluia. Aleluia. Meu maior prazer estar em tua presença. Estar em tua presença e prostrado aos teus pés. Prostrado aos teus pés. Te adorar, Jesus. Te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz. Eu ouço a sua voz. E sinto teu mover aqui. E sinto teu mover aqui. Fala para ele, quero mais de ti, Senhor. Quero mais de ti, Senhor. O teu poder e a tua unção. O teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Pede a ele, derrama a tua glória. Recebe a presença dele. O Espírito Santo entra no teu coração. Ele te fortalece. Ele te abençoa. Ele te renova nessa noite. Deixa o fluir do Senhor no teu coração agora. Derrama a tua glória. Derrama a tua Shekinah. Derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser. Inunda o meu ser. Nos rios desse amor. Nos rios desse amor. Aleluia, aleluia. Meu maior prazer. Sinta a presença de Deus agora. Sinta a presença do Espírito Santo. Estar em tua presença. O mal dá lugar à presença de Deus nessa noite. A tristeza dá lugar à alegria. A fraqueza dá lugar à força. A derrota saiu e entra a vitória na tua vida. Aleluia, aleluia. Vai glorificando, vai adorando. Eu ouço a sua voz. E eu sinto a tua presença, o teu mover aqui nessa noite, meu Deus. E sinto teu mover aqui. Fala pra ele, eu quero mais de ti, Senhor. Quero mais de ti, Senhor. Do teu poder e a tua unção. Do teu poder. Se você pode, levante as tuas mãos, se renda a ele, se renda. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Pede agora, derrama a tua glória.
Vem, Espírito Santo. Vem abençoar a igreja, Pai. Vem abençoar, meu Pai, os templos do Senhor, que é a vida de cada um aqui, porque o nosso corpo é templo do Senhor. Não é lugar de demônios, é lugar da tua presença. Então derrama, meu Pai. Derrama do teu Espírito, derrama da tua presença. Oh, aleluia! Derrama tua Inunda, Senhor, inunda o meu ser, inunda, Senhor, os rios desse amor. Canta com fé. derrama tua glória. Derrama a tua Shekinah. Derrama tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser, os rios desse amor. Só vocês agora. Derrama tua glória. Sinta a presença dele. Se você chorar agora, não é de tristeza, é de paz, é de alegria. É de saber que o teu Pai, o teu Deus, o teu Senhor não te desampara. Ele está com você. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua presença, Senhor. Essa noite houve salvação, meu Deus. O caído, o Senhor levantou. O fraco, o Senhor fortaleceu. O perdido volta, meu Pai, para os braços do Senhor a partir de hoje. O enfermo foi curado, o cativo foi liberto, Pai. A luz do Senhor brilhou. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Diga graças a Deus. Se você puder, aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Toda honra, toda glória, toda adoração, toda exaltação seja dada ao nosso Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Olha para mim, igreja. Deus tocou na tua vida com força nessa noite. Como nunca. Eu sinto aqui no meu coração. Ele entrou na tua casa. Ele entrou nos teus caminhos. Ele te abençoou. Creia, mas creia não da boca para fora. Creia de todo o teu coração. E você vai ver. Nesse mundo é ver para crer. No reino de Deus é crer para ver. O que você recebeu nessa noite, o que você está recebendo nessa noite, é espiritual. E como eu já falei aqui outras vezes, não é o material que comanda, é o espiritual que comanda. Antes de acontecer no material, primeiro acontece no espiritual. Seja ruim, seja bom. A bênção que você recebe é espiritual nessa noite. E se você crê de todo o teu coração, ela vai começar a refletir, a refletir na tua saúde, no teu emocional, dentro da tua casa, no teu trabalho. E a tua vida vai começar a avançar. Pega firme com Jesus, gente. Não se trata de placa, não se trata de religião. É vida com Deus, com o Criador. Se apega com Ele, busca Ele de todo o coração. Faz dele a prioridade da tua vida. Amém? Como eu sempre digo,
A libertação é um processo. Vem toda sexta-feira para a libertação em casa. É a igreja aí na tua casa, é o culto aí na tua casa. Você não precisa pegar o transporte, não precisa correr o risco da rua. Você está em casa. E tem libertação, tem louvor, tem palavra para abençoar a tua vida. Vem toda sexta-feira fazer a sua campanha de libertação. E aliado à sua campanha de libertação, não deixa de participar no domingo do Espírito Santo, no domingo do fortalecimento espiritual. Mateus 12, 42, depois você leia. Jesus disse que quando um espírito maligno, ele sai, e ele sai não porque ele quer sair, por ele não sai. Mas ele é obrigado a sair pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Quando o espírito maligno sai, Jesus disse, ele vai e depois ele volta. E se ele encontra aquela casa vazia, a casa é a minha vida, a tua vida, vazia da presença de quem? De Deus. Você já viu que casa vazia, casa fechada dá bicho? Você já percebeu isso? A casa fica fechada, fica vazia, você vai lá e limpa ela, quando você volta, tem coisa dentro, tem bactéria, tem bicho dentro, porque está vazia. Jesus disse que voltando ele, encontra aquela casa vazia, ou seja, a pessoa recebeu libertação, mas não teve o interesse agora de buscar a presença de quem? De Deus. O mal saiu, espiritualmente ela está vazia. Agora que o mal saiu, o que você tem que fazer? O que a Bíblia orienta? Se encher da presença de Deus. Porque se tiver a presença de Deus, não tem lugar para o mal. Mas se estiver vazio, o mal vai voltar. É bíblico. Mateus 12, 42. A estratégia de Satanás. Ele sai e ele volta. Se ele encontra vazio, a vida da pessoa está vazia. Porque para a presença de Deus vir sobre a minha vida, eu preciso buscar. Amém? Eu preciso buscar a presença de Deus. A Bíblia diz que ele entra novamente e traz consigo 7 espíritos piores do que ele. Você imagina? Só ele voltando já era um problema. Mas a Bíblia diz que ele traz 7 piores do que ele. E diz assim, o último estado daquela pessoa passa a ser 7 vezes pior. Pega firme na libertação, gente. Mas domingo, não deixa de participar da oração do fortalecimento, oração do Espírito Santo. Domingo é para você fortalecer dentro de você, dentro. Se aqui dentro, Roberto, meu querido, se aqui dentro tu estiver bem, do lado de fora as coisas no seu tempo vão se acertando. Mas se aqui dentro tu não está bem, um vazio, bispo, sinto um vazio tão grande, desespero, medo, angústia, amargura, sabe aquele monte de sentimento âncora? Você sabe o que é uma âncora, não sabe? A âncora, ela segura o navio. Para o navio zarpar, ele tem que recolher o quê? A âncora. Tem gente que carrega sentimento âncora, que prende ela não consegue. A vitória começa dentro de você. Se você vencer dentro, do lado de fora tu vai vencer. Mas se você não vencer dentro, do lado de fora... E se você chegar a conseguir alguma coisa, aquilo vai escapar no meio dos teus dedos, vai embora. Domingo, eu vou estar fazendo 2 cultos de fortalecimento espiritual. Vou fazer o primeiro culto presencial, 8 horas da manhã, aqui na cidade de Campinas, em São Paulo.
Se você mora aqui em Campinas, se você mora aqui na região aqui do 019 aqui, que é o DDD aqui da região de Campinas, se você pode, vem para o culto presencial 8 da manhã. Aqui na rua Regente Feijó, 595, aqui no centro. Bem aqui no centro. Próximo aqui do Terminal Central, no auditório do Hotel Eurosuite. Com toda a segurança, com ar-condicionado, com toda a comodidade, para que você possa buscar a Deus. Se você pode, vem para o culto presencial. Bispo Marcos, eu gostaria muito, mas eu moro em outra região. Eu moro em outra cidade, em outro estado, em outro país. Logicamente, não tem como você estar no culto presencial. Por isso que 8 horas da noite, no domingo, eu vou fazer o culto online de fortalecimento espiritual. Para você que não pode estar no culto presencial, então, 8 da noite no domingo, se programa, se prepara. Nós vamos, a primeira parte do culto eu faço aquela oração forte pela família, mas depois nós vamos nos alimentar com a palavra e vamos buscar a presença de Deus para que você seja fortalecida, para que você seja fortalecido. Deixa eu falar uma coisa para você, eu já termino. Eu falo para você sem medo de errar. Se você levar a sério as coisas de Deus, se você buscar a esse Deus vivo de todo o teu coração, Ele vai mudar a tua vida. Eu não estou falando de mágica, não. Eu não estou falando de imediatismo, não. Tem gente que acha que as coisas de Deus é como assar bolo, 20 minutos está pronto. Não, é processo. À medida que tu vai buscando a Deus, Ele vai trabalhando na tua vida, Ele vai operando na tua vida. É o que eu sempre digo aqui, vida com Deus é como você subir um lance de escada. Como é que você sobe um lance de escada? Tu dá um pulo do primeiro no último degrau? Você faz isso? Como é que é, dona Mara? Aí nos Pampas, como é que sobe um lance de escada? É degrau, degrau, degrau a degrau. Até que você chega lá em cima. Assim é com Deus. Você vai buscando, tua vida vai, passo a passo. Vai chegar uma hora que você vai olhar e vai dizer, puxa vida, olha onde eu estava e olha onde Deus me trouxe. Hoje você precisa de ajuda. Amanhã você vai estar ajudando outras pessoas com uma palavra de fé, com o teu dízimo, com a tua oferta, com o teu testemunho. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Mas é buscando a Ele. É buscando a Ele de coração. Amém? Você entendeu? Sim ou não? Amém. Eu quero fazer a oração agora pela tua vida financeira. Eu já vou terminar o culto. São 9h15, eu termino e você vai descansar. Eu quero orar agora pelo teu trabalho. Eu quero orar pela tua vida financeira. Porque o Deus que cura, o Deus que liberta de demônios, é o Jeová Jirê. É o dono do ouro e da prata, é o Deus da provisão. Eu quero orar por você que está aqui e diz assim, bispo, eu preciso da bênção de Deus no meu trabalho, na minha vida financeira. Eu vou orar por você. Quero orar também por você que está aqui nessa noite e você é um dizimista dessa obra. Você é um dizimista desse ministério, um ofertante desse ministério. Eu louvo a Deus pela tua vida. Eu glorifico a Deus pela tua vida todos os dias, porque você tem nos ajudado a levar a palavra. Eu quero orar por você que é um dizimista dessa obra e quero orar por você que está aqui e você deseja, a partir de hoje, se tornar um dizimista desse ministério, se tornar um ofertante desse ministério. Bispo, eu sou obrigado? Não, você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a nada. Você deve fazer porque você crê. Eu falo sobre o dízimo, eu falo sobre a oferta, porque eu creio num Deus que prospera, num Deus que abençoa também financeiramente a tua vida. E é a promessa de Deus
na tua fidelidade no dízimo, na tua obediência no dízimo, repreender o espírito devorador. Devorador, o nome já diz, devora, ele atua na vida financeira. A promessa de Deus é de repreender o espírito devorador, abrir a janela dos céus e derramar sobre a tua vida bênção sem medida, de maneira que venha transbordar. Ou seja, quando você começa a ser fiel a Deus no teu dízimo, a semear a sua oferta na obra, e você deve fazer isso não para cumprir regra, você deve fazer isso por fé, por reconhecer que na tua vida tudo vem da mão de quem? De Deus. Quando você começa a fazer isso de todo o teu coração, o espírito da escassez, ele dá lugar ao espírito da abundância, a promessa de Deus de transbordar. Eu quero orar. Bispo, eu quero me tornar um dizimista a partir de hoje. Como é que eu faço? Eu vou orar. E você aí na tua casa, onde você está, você vai falar com Deus. Meu pai, a partir de hoje eu vou começar a dizimar nesse ministério. Quanto que é o dízimo? 10%. De tudo que Deus te der, de tudo que Deus fizer chegar na tua mão, a primeira coisa que você deve separar é o dízimo. Bispo, e a oferta? Como é que é a oferta? A oferta você deve fazer da sua fé, o que Deus colocou no teu coração. É diferente do dízimo. Amém? E eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a tua vida. Quero fazer a oração também por você que está na campanha da Arca da Aliança. Falta 1 semana e meia e nós terminamos essa campanha da Arca. 3 meses de oração. A Bíblia diz que a arca ficou na casa de Obed-Edom e Deus abençoou a vida de Obed-Edom em tudo. Aqui dentro da arca, você está vendo aí, está cheia de pedido até a boca. Nós vamos estar orando pela tua vida e profetizando até o dia 31, que vai completar 3 meses. Bênção de saúde, de paz e prosperidade. Eu quero orar por você que já está na campanha. Bispo, eu quero participar da campanha. Como é que eu faço, bispo? Se você é um dizimista, você vai participar da campanha devolvendo o teu dízimo. Do que Deus te der, você vai separar o teu dízimo, você vai abençoar esse ministério, você vai devolver nesse ministério. E quando você enviar o dízimo, você vai pegar o comprovante, você vai mandar, eu vou imprimir e vou colocar dentro da arca. Bispo, eu quero participar da campanha da arca e eu quero semear uma oferta. Você deve fazer a sua oferta de todo o teu coração, a sua oferta de fé. Se Deus colocou no teu coração, você vai semear uma oferta de pelo menos R$31, representando os dias desse último mês do ano. Quando você fizer a sua oferta, você manda o comprovante e nós vamos colocar na arca. Amém? Aí na tua casa, se você puder, apresenta as tuas mãos para Deus. Eu vou orar pelo teu trabalho agora. Eu vou orar pela tua vida financeira. E você vai pedir a Deus para Ele abençoar. Eu não sei da tua necessidade, mas você sabe. Então você vai falar com Deus. Se você puder, apresenta as tuas mãos para Deus. Se tiver próximo de você aí, alguma coisa que representa o teu trabalho, que representa a tua vida financeira, pega aí na tua mão. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu oro, meu Deus, pela vida financeira de todas as pessoas aqui nessa noite. E essa pessoa, meu Pai, que tem a sua oferta para semear nessa noite, que tem o seu dízimo para devolver nessa noite. Por essa pessoa, Pai, que não tem nada. Ela não tem oferta, ela não tem dízimo, mas ela crê que o Senhor é o Jeová Jirê, que o Senhor é o Deus provedor. Pai, em casa, ela levanta as mãos e ora comigo. As mãos, Senhor, representam a força do trabalho. Quantas pessoas, Pai, e por não ter a bênção nas mãos, aonde coloca as mãos dá tudo errado, tudo amarra, tudo vai para trás. Pai, abençoe as mãos do teu povo com bênção de provisão, de prosperidade, de multiplicação, que aonde eles colocarem as mãos seja abençoado, venha dar certo, as portas venham abrir, o trabalho venha prosperar, para que eles possam ter o melhor para eles.
para que eles possam, meu Pai, dar o melhor para a família deles. E para que eles possam, meu Pai, ser uma coluna, um semeador dessa obra. Pai, repreende todo espírito da escassez, todo espírito da miséria, e prospera o teu povo, e abençoa a vida financeira de todos eles. Eu peço em nome de Jesus, oro, meu Pai, pelos dizimistas, pelos ofertantes dessa obra, pelos novos dizimistas, pelos novos ofertantes. Pai, são eles os mantenedores desse trabalho, Pai. São eles que nos dá a condição, meu Deus, da gente continuar levando a palavra. Senhor Jesus, não deixa faltar nada para eles. Não deixa, Pai. Que cada oferta semeada, meu Deus, aqui nessa obra, que cada dízimo, meu Pai, devolvido, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, e retornar para eles 30 vezes mais, 60, 100 vezes mais, Pai, que eles venham frutificar para a glória do teu santo nome. Pai, eu estendo a minha mão para a arca, Senhor. E em ato profético eu declaro, Pai, sobre a vida daqueles que estão aqui na arca, representado pelos nomes, pelos comprovantes, pelos pedidos de oração. Eu declaro, meu Deus, o mover do Senhor, o sobrenatural. Eu profetizo, Pai, saúde, paz e prosperidade sobre a vida deles, sobre a família deles, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga que assim seja. Amém. Amém? A bênção de Deus está no teu trabalho. A bênção de Deus está na tua vida financeira. Eu vou colocar na tela para você a chave Pix da igreja. Nessa chave Pix, você vai estar devolvendo o seu dízimo. Nessa chave Pix, você vai estar fazendo a sua oferta. Se você tem para fazer hoje, você vai fazer hoje. Então, você vai fazer quando você tiver. A sua oferta torna possível a gente seguir em frente com esse trabalho. Amém? Nessa semana, eu estou pedindo àqueles que Deus toca, que pode ajudar com uma oferta especial, para que na terça-feira, dia 23, a gente possa cumprir todos os compromissos que nós temos que cumprir. Amém? Então, se Deus toca o teu coração, se você vê sinceridade nesse trabalho, unção nesse trabalho que nós estamos fazendo, há quase 1 ano e meio aqui, toda semana, sem falhar. Se você vê Deus nesse trabalho e Deus toca o teu coração, então nos ajude com a sua oferta. Semeie a sua oferta, devolva o seu dízimo. Você pode ter certeza, não vai fazer falta. Deus vai te dar muito mais. Amém? Essa é a chave Pix da igreja, 11 972 25 3106. Nessa chave Pix você vai estar semeando. Bispo, eu não tenho Pix. Então você vai fazer um depósito nessa conta provisória do Bradesco. Quando você fizer o Pix, quando você fizer o depósito, você pega nesse WhatsApp aí, você manda o comprovante para a gente imprimir e colocar na arca no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus agora. Dona Maria está quase cochilando. Dona Maria Oliveira, acorda, Dona Maria Oliveira. Cochila não, só um pouquinho. Bicho, ela deu uma piscada aqui. Estou brincando com a senhora, Dona Maria Oliveira. Vou fazer a oração final. Eu termino o culto e você vai descansar, abençoado, abençoada. Esse final de semana vai ser bênção, gente. Em nome de Jesus, creia no teu coração. Amanhã, sábado, 6 horas da manhã, eu vou estar orando aqui no YouTube. Se você puder, vem orar comigo 6 da manhã. Ah, bispo, eu não posso orar às 6 da manhã. Ora no horário que você puder. Mas não deixa de orar comigo a oração do dia, a corrente diária de oração. Amém? No domingo, o culto do fortalecimento espiritual. E na quarta-feira, gente, vai ser véspera do Natal. Então eu vou fazer o culto das 7 às 8 da noite. Mais rápido, um pouco mais cedo, para você poder participar e depois estar com a sua família, quem vai reunir com a família. Amém? Então, na quarta-feira, especialmente, o culto vai ser das 7 às 8 da noite. Quarta, dia 24, e na outra quarta, 31, também das 7 às 8 horas da noite. Amém? Glória a Deus.
Vamos agradecer a Deus, você vai abençoado, abençoada, descansar. Você que está pelo YouTube, se você ainda não está inscrito no canal, toca no botão com a palavra inscrever-se, para você fazer parte também dessa campanha de oração diária e também dos nossos cultos online. Deixa o teu joinha, deixa o teu gostei, deixa o teu like, para que mais pessoas recebam essa oração. Amém? Deus querido e amado, nós te louvamos, Pai. Nós te glorificamos. Nós bendizemos o teu nome, Pai. E nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Pai, de todo o coração. Eu agradeço, Deus, por todas as bênçãos dessa noite. Aquelas bênçãos que os nossos olhos viram e principalmente aquelas que os nossos olhos ainda não puderam ver, mas que o Senhor, que o céu já liberou, meu Pai. Que o céu já declarou vitória. Eu agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Agradeço, meu Deus, pela vida do teu povo. Por todas as pessoas, meu Pai, que estiveram conosco aqui nessa noite. Eles vão sair agora, Pai. Guarda a vida deles, guarda a casa deles. Dá para o teu povo, Pai, uma noite de sono abençoada. E que esse final de semana, Pai, seja de bênçãos. Já prepara a nossa fé, já prepara o nosso coração para o culto do fortalecimento no domingo, de manhã aqui em Campinas e à noite no culto online na sala de oração. É o que eu te peço, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Ore comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, hoje, amanhã e para tudo sempre. Se você crê, diga: eu recebo, eu tomo posse da minha bênção em nome de Jesus. Amém, povo de Deus, graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Se você crê, declara comigo: eu estou abençoada, eu estou abençoado em nome de Jesus. Amém? Uma noite de sono abençoada para todos vocês, um excelente final de semana e até domingo no culto do fortalecimento. Amém? Ó, beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos na paz, gente. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.